Olá, irmãos, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Nós vamos, nesse momento, iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos trabalhar sobre os anjos, né? Nossa mensagem hoje é o estudo do capítulo 9 do livro de Introdução à Teologia Sistemática de Eurico Bernstein. A angelologia é a doutrina dos anjos, né? O estudo dos anjos. Queremos falar para os irmãos que esse estudo ele tem uma importância muito grande na vida do cristão e na vida da igreja, porque a Bíblia Sagrada ela mostra que o ministério dos anjos ele está muito presente na vida da igreja, na vida dos cristãos, na obra de Deus. Muitas vezes o trabalho dos anjos coopera com o trabalho da igreja, não na salvação diretamente. Os anjos eles não trabalham salvando, né? Quem salva é o evangelho, a pregação da palavra pela igreja, mas os anjos eles cooperam na obra da salvação. Muitas vezes nós vamos ver atitudes dos anjos que estão ligados ao ministério de cooperação com a salvação de pessoas. A gente vê, por exemplo, no caso do eunuco da rainha Candace. O anjo ele transportou Filipe, levando até a presença do eunuco, que era um homem que estava ali desejoso de conhecer a palavra da salvação, conhecer o evangelho. E ali o anjo ele cooperou no sentido de ter trasladado Filipe para chegar até aquele homem, mas para que ele fosse salvo foi necessário que ele ouvisse a pregação do evangelho e cresça em Cristo. E a pregação do evangelho é feita por nós, os crentes salvos em Jesus, a igreja que tem essa responsabilidade. Mas na luta espiritual, os anjos eles vão estar sempre presentes, né? Porque eles estão engajados no serviço a Deus para a edificação da igreja. Então nós vamos, como falamos, vamos estudar essa palavra que é muito importante. Às vezes eu acho que as pessoas não dão o devido valor ao ministério dos anjos. Acontecem tantos livramentos, tantas coisas, que as pessoas pensam até que é coincidência, que foi uma sorte que as pessoas tiveram, né? E aí acabam deixando de reconhecer a graça de Deus nas nossas vidas através do ministério dos anjos também, que Deus tem usado eles como ministros do Senhor para nos guardar e para cooperar no serviço de Deus com as nossas vidas. Então eu convido a você a se interessar por esse estudo. Ele tem uma importância muito grande, porque o estudo dos anjos, ele praticamente é um estudo que é crido em todas as religiões. Praticamente elas estão voltadas para esse interesse de conhecer o ministério dos anjos. Infelizmente, muitos com uma interpretação diferente do que a Bíblia diz. Isso é o que faz com que o estudo se torne mais importante para nós, porque nós vamos conhecer o que a palavra de Deus nos fala sobre os anjos. Então, na introdução do nosso estudo, diz assim: diante do estudo sobre os anjos, convém lembrar que a Bíblia é a fonte que nos dá conhecimento sobre essa importante doutrina. Os anjos, eles foram criados por Deus, são criaturas de Deus, como nós veremos dentro do estudo. Tudo aquilo que Deus criou, que é fruto da sua obra de criação, está registrado na Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus, é o único livro que tem autoridade confiável para nos ensinar a respeito de Deus e de tudo aquilo que é
a sua vontade, de tudo aquilo que se refere à sua criação. Como eu falei agora há pouco, quase todas as religiões falam sobre os anjos, né? Mas muitas doutrinas que existem sobre anjos, elas não condizem com a palavra de Deus. Por isso, sabiamente, esse autor, Eurico Bergstein, ele já começa lembrando que é conveniente a gente saber que a Bíblia, ela é a fonte que nos dá o conhecimento certo da doutrina. Então, toda a informação que iremos tratar aqui, ela se baseia unicamente na Bíblia, né? E quando nós nos referirmos a outras formas que não condizem com a Bíblia, estaremos apresentando como exemplo de refutação, porque temos como certo que a Bíblia é para nós a única regra de fé e prática. Então, continua dizendo Eurico Bergstein, o Antigo Testamento menciona os anjos por 108 vezes, enquanto que o Novo Testamento fala 165 vezes sobre eles. Então, veja aí a importância que tem, né? É uma doutrina que abrange a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver nos 2 testamentos da Bíblia, quase todos os livros, a presença dos anjos, alguma ação de anjo ou de anjos cumprindo o propósito da vontade de Deus. Então, é muito importante para nós conhecermos, porque esses anjos, eles continuam exercendo o seu ministério angelical, atuando na cooperação com a igreja até hoje. Continuando aqui, diz assim: a doutrina da Bíblia sobre esse assunto, ela é bem clara. Deus, o grande Criador, que a todos dá a vida e a respiração, criou na terra 3 formas distintas de vida, isto é, a vida vegetal, a vida animal e a vida humana, e criou também os anjos com vida eterna para habitarem nos céus. Então, aqui nós podemos ver as formas de vida que Deus criou, né? Para habitar a terra, Deus criou os vegetais, né? Deus criou os animais e Deus criou os seres humanos. E para habitarem os céus, Deus criou os anjos. É claro que hoje nós sabemos que a proposta do Evangelho, a Bíblia diz que Deus tem reservado para nós uma pátria lá no céu. Mas ele, quando fala aqui, ele está se referindo ao propósito original de Deus, né, que foi quando Deus criou a vida humana, Deus colocou Adão e Eva no jardim, né? Então eles estavam vivendo ali na terra, estavam guardando o jardim, e Deus os colocou para que a terra fosse habitada e povoada, como hoje se vê. E naquela ocasião o homem não tinha pecado, o homem não era mau. Por conta do pecado, Deus mandou seu filho, expulsou o homem do jardim, e hoje Deus prepara um novo jardim, um novo paraíso, que é o paraíso celestial, onde a igreja estará no céu com Cristo no final de todas as coisas e vai estar morando com ele para todo sempre, né? E ali nós seremos como os anjos, receberemos um corpo espiritual e estaremos com o Senhor ali também junto com os anjos, e todos engrandecendo a Deus. Todos os crentes sempre acreditaram na existência dos anjos, né? Realmente essa doutrina, ela não é refutada por nenhuma das crenças cristãs desde o início da igreja até hoje, né? Todas as denominações cristãs, elas têm como certa a doutrina bíblica dos anjos, tá certo? No tempo dos primeiros cristãos,
na era apostólica, os anjos eram personagens bem conhecidos e muito natural, pois apareciam com frequência. Mas, como os saduceus dos dias de Jesus não acreditavam na realidade dos anjos, também em nossos dias muitos creem que eles não sejam uma realidade. Isso aqui não dentro do sistema cristão, né? Porque, como já falamos, os cristãos eles têm por certa a doutrina dos anjos. Às vezes tem alguma maneira diferente das pessoas interpretarem, acredito que por desconhecerem a palavra de Deus, tem pessoas que acreditam que o anjo pode salvar, que o anjo ele pode trazer uma nova revelação, né? A gente vê os anjos trazendo revelação, trazendo recados de Deus para as pessoas, mas não de uma maneira que eles possam estar acrescentando algo ao que foi revelado, trazendo uma nova revelação. Isso a Bíblia ela vai reprovar, né? E é importante a gente conhecer as Escrituras para que a gente não seja enganado por isso, porque a gente não pode esquecer que os demônios eles também são anjos caídos, mas que muitas vezes eles se apresentam transfigurados em anjos de luz e enganam as pessoas trazendo novas doutrinas, novas revelações que vão contrariar a palavra de Deus ou até trazer uma interpretação de que anjo pode salvar, e a gente sabe que a salvação ela está apenas em Jesus, né? E existem as pessoas que por conta do ateísmo, não uma variação de religião, mas por conta do ateísmo também não acreditam no mundo espiritual e negam os anjos. No período do judaísmo, do tempo de Jesus, a Bíblia fala da seita dos saduceus, né? Os saduceus, eles não acreditavam em anjos e nem acreditavam em demônios, como também eles não acreditavam na ressurreição, né? Mas os fariseus, eles acreditavam. E a gente vai ver na história da Bíblia, tanto do judaísmo, né, do Velho Testamento, até antes do judaísmo, como no período do cristianismo, que várias vezes servos e servas de Deus, eles vão ter encontros com anjos, eles vão receber mensagens através de anjos, né? Eles vão receber vitórias através de anjos. Às vezes os anjos aparecem na Bíblia para executarem juízo de Deus. Então, a presença dos anjos no desdobramento das Escrituras é muito presente e é muito real, não se contesta isso. Em Atos capítulo 23, versículo de número 8, diz assim: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. E tem um outro versículo que diz que eles não acreditam nem em anjos, nem em demônios, né? Aqui ele diz nem em espírito, né? Porque esse versículo aqui pode estar se referindo ao próprio espírito humano, à alma humana. Eles acreditavam, lá em Coríntios, Paulo vai dizer que se a nossa vida ela se resume apenas a essa vida aqui, nós seríamos os homens mais infelizes do mundo, porque os saduceus achavam que o homem era só corpo, só matéria. Aquela famosa ideia que as pessoas dizem assim: morreu aqui, acabou-se aqui, o mundo é esse, pronto. Mas como a própria Bíblia ela apresenta, essa compreensão dos saduceus ela era errada com respeito a essas diversas doutrinas: a ressurreição, a imortalidade da alma e a existência de anjos ou demônios. Mas os fariseus tinham uma compreensão bíblica dessas doutrinas, certo? Continuando, a Bíblia diz assim, que em Atos 23:8 fala, né, sobre isso. Também em nossos dias muitos não creem nessa realidade.
Os espíritas ensinam que os anjos são apenas um grau de perfeição que as almas dos homens poderão alcançar através das supostas reencarnações. É muito importante a gente parar nesse ponto para refletir um pouco sobre isso, né? Essa informação que o autor Eurico Bernstein nos traz no seu livro de Introdução à Teologia Sistemática, no capítulo 9, que fala sobre a doutrina dos anjos, a angelologia. Eu falei agora há pouco que todas as religiões, praticamente, elas acreditam na existência dos anjos, mas existem às vezes interpretações diferentes, né, com respeito a quem são os anjos, a origem dos anjos e a essência dos anjos. E aqui nesse parágrafo nós nos deparamos com a primeira divergência que existe com respeito à crença dos anjos. Como diz Eurico Bernstein, segundo ele, os espíritas entendem que os anjos, eles são as almas humanas, os espíritos humanos que evoluíram e se aperfeiçoaram após um processo de várias reencarnações. Qual é o grande problema dessa maneira de crer? É que quando se entende que os anjos são espíritos humanos evoluídos, logo essa doutrina, ela nega a doutrina da criação dos anjos como uma espécie própria, como uma espécie distinta. Ela se assemelha muito à teoria da evolução humana que a biologia traz, que a história fala também, né? Que foi desenvolvida pelo biólogo Charles Darwin. Charles Darwin diz que nós, seres humanos, nós somos a evolução, é o produto final de uma evolução que começou há milhares de anos, e nós evoluímos a partir de um primata, né? Para chegar a esse primata aconteceram outras evoluções, se você for mexer aí na história da biologia, mas o que acontece? Quando ele diz que o ser humano ele é a evolução de um primata, ele também tira a doutrina da criação da espécie humana como uma espécie distinta, uma espécie diferente. E a Bíblia vai dizer que Deus criou cada um segundo a sua espécie. Deus criou os macacos sendo macacos, e Deus criou os seres humanos sendo humanos desde o início da criação. E de lá para cá, os macacos só produzem macacos, e os seres humanos também só produzem seres humanos, porque cada um vai produzir e reproduzir segundo a sua espécie. Da mesma forma, os anjos. A Bíblia diz que Deus criou os anjos, né? Existe uma hierarquia, a diversidade de anjos dentro de uma hierarquia, mas eles são uma espécie própria. Os anjos, eles não evoluíram. Os anjos foram criados sendo anjos e foram criados até mesmo antes da criação dos seres humanos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Acho que é Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que esse texto ele nos informa? Que após a morte, o espírito humano ele não tem uma chance de reencarnação, ele não tem uma chance de evoluir, né? Ele não tem essa chance de evoluir e se tornar melhor depois da morte. Nós cremos num processo de evolução da vida humana, mas uma evolução como transformação do caráter, como transformação social,
uma evolução no sentido de um processo de mudança, onde nós passamos por um melhoramento na nossa vida aqui na terra, né? O Evangelho, ele vai nos ensinando a conhecermos a palavra de Deus, a obedecermos à vontade do Senhor, a abandonarmos o pecado, a nos livrarmos de certas práticas antibíblicas, e isso é sim uma evolução, é um melhoramento do ser humano como pessoa, mas a partir de um processo educacional que vem por uma educação bíblica, uma educação cristã, é uma forma de Deus moldar o nosso caráter pelo caráter de Cristo. Agora, depois que o homem ele desencarna, né? Depois que o corpo volta ao pó e o espírito volta, Deus que o deu, vai para o mundo espiritual, o homem não tem uma chance da sua alma, do seu espírito voltar para reencarnar e corrigir aquilo que ele não corrigiu numa primeira vida, ele ir ser melhor numa segunda vida. Não, a Bíblia diz que está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. O homem vai para o lugar espiritual que for determinado por Deus a partir do estilo de vida que ele teve aqui, a partir das suas escolhas, a partir das suas preferências, a partir do caminho que ele andou aqui. Se ele andou com Deus, se ele foi um cristão, que creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai para o céu. Se ele não creu no Evangelho de Cristo, ele vai para o inferno, segundo o que a Bíblia diz, né? A parábola do rico e Lázaro, ela é muito clara com respeito a essa questão. A Bíblia diz que Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E ali é uma figura do céu, porque a palavra de Deus nos informa que Lázaro estava em descanso, que Lázaro estava consolado, que Lázaro estava em uma consciência de conforto espiritual. Por outro lado, a Bíblia diz que o rico estava no inferno em chamas de fogo e atormentado ali. E a gente vê que não somente isso, mas a Bíblia vai acrescentar todo um diálogo que vai acontecer da alma desse homem rico com Abraão, quando ele pede a oportunidade de ser refrigerado ali, por ter um pouco, né, do conforto do céu, onde Lázaro molhasse a ponta do dedo em água e lhe refrescasse a língua. Isso não foi possível. Ele disse: existe um abismo entre nós e vós, de modo que quem está aí não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir para aí, ou seja, cada um fica no seu lugar definitivamente. Não existe ali a ideia do purgatório, né? Porque ele não disse que ele estava num lugar de purificação, de reflexão, e depois ele teria uma chance de ir para o céu ou para o inferno. Lá já era o inferno mesmo. E não existe também uma possibilidade de reencarnação, porque se houvesse ali, eu acredito que seria a melhor chance para Abraão dizer ao homem rico: olha, você não se preocupe, você vai passar um tempo aí, mas você vai poder reencarnar, você vai ter uma segunda chance e você poderá ser melhor na segunda vida, corrigindo aquilo que você não fez na primeira. Não há isso. Ele disse: quem está aí vai ficar aí, não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí, e não tem o que se fazer, né? Quando o homem entende que ele não tinha como negociar a sua saída do inferno, ele disse assim: então mande alguém de dentre os mortos ir lá na terra pregar para os meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para esse lugar de tormentos. E ele mostra que não tinha essa chance de alguém vir do meio dos mortos para pregar o Evangelho, a não ser que fosse pela ressurreição, e a Bíblia fala da ressurreição dos mortos, mas mesmo assim não seria preciso, porque Deus tem os profetas, tem os pregadores, tem a palavra do Senhor sendo anunciada aqui. Então é muito importante a gente refletir sobre esse ponto. Por quê? Porque nós percebemos que, embora nós respeitamos a maneira de crer dos espíritas, mas nós precisamos dizer que essa maneira ela não encontra apoio nas Escrituras.
Para nós, a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Isso significa dizer que qualquer informação que seja diferente do que a Bíblia nos traz, para nós prevalece a palavra de Deus, porque a Bíblia é a verdade de Deus para os homens. Então nós podemos aqui reafirmar que a Bíblia ensina que os anjos, eles não são uma evolução do espírito humano. Os anjos, eles são uma espécie própria. Eles foram criados por Deus sendo anjos e vão continuar sendo anjos eternamente, assim como os seres humanos vão continuar sendo seres humanos eternamente. O que houve de diferença e o que acontece de diferença na vida humana é que o ser humano, às vezes, como uma pessoa má aqui na terra do pecado, pode ser transformado pelo Evangelho de Cristo e a pessoa vai viver no céu com o Senhor. Com os anjos aconteceu que a Bíblia diz que uns se rebelaram e caíram. Esses anjos são hoje chamados de demônios, porque são anjos que se tornaram maus, e existe a outra parte dos anjos que conservou a sua fidelidade a Deus. Além disso, todas as outras informações, elas não encontram apoio na palavra de Deus. Então, continuando aqui, a Bíblia vai dizer o seguinte: os espíritas ensinam que os anjos são apenas um grau de perfeição que as almas dos homens poderão alcançar através de supostas reencarnações. Enquanto isso, há outros que dão muita ênfase aos anjos, preocupando-se com visões e rendendo culto a eles. Tudo isso nos faz ver o valor do conhecimento a respeito do ensino bíblico sobre os anjos, né? Então a gente vê muitos extremos. Aqui nós vamos ver o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, onde você vê a Bíblia trazendo algumas orientações para o cuidado que nós devemos ter com respeito às doutrinas dos anjos. Enquanto você vê uns que acreditam que os anjos são espíritos humanos, e aí eles acabam desprezando os anjos como seres reais, criados numa espécie própria por Deus, você vê outros que acreditam nos anjos como sendo uma espécie criada por Deus, só que eles dão aos anjos um papel que os anjos não têm, porque eles acabam vendo os anjos como divindades que devem ser adoradas, e aí acabam cometendo uma idolatria e desprezam o conhecimento de Deus, né? Colossenses capítulo 2, versículo de número 18. Você que está aí acompanhando, pode abrir a palavra de Deus, é muito importante, e acompanhar conosco esse texto. Ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, né? Então, ninguém se faça árbitro, se faça juiz para julgar sobre vós ou contra vós, usando como pretexto de humildade o culto dos anjos. E muita gente apresenta hoje esse relacionamento com os anjos como um sinal de santidade, de muita comunhão com Deus, e aí começa a dizer que está tendo uma intimidade tão grande com Deus, que elas entram num mundo espiritual mais profundo e estão vendo anjos em todos os lugares. Tem pessoas que, quando estão pregando, elas chamam um irmão e dizem assim: olha, o anjo falou isso para mim a respeito de você, e aí dá um recado supostamente enviado por Deus através daquele anjo para aquela pessoa, e a pessoa recebe uma mensagem achando que o anjo revelou aquilo. Daqui a pouco a pessoa já chama outro irmão, outra pessoa,
E aí, dentro de um culto, muitas vezes a pessoa passa ali 20, 30 mensagens, onde a pessoa supostamente recebeu todas essas mensagens do anjo. Então, está falando diretamente com os anjos, e aí isso passa uma falsa impressão de que a pessoa é muito ungida, de que tem muita santidade. E eu queria dizer para vocês que os anjos, eles não vão acrescentar nada do que está na palavra de Deus. Os verdadeiros anjos de Deus, eles não precisam estar, eles vão entrar em muitos momentos na igreja, mas em situações específicas que eles agem para defender o povo de Deus, para trazer uma mensagem, mas não é aquela coisa assim que as pessoas vão estar recebendo mensagens diretamente de anjos aí, desprezando a palavra. Não precisa disso. A palavra revelada, ela tem um conteúdo suficiente para os pastores, as lideranças ensinarem a sua igreja, né? E a maior parte do que acontece nesse ministério dos anjos ao nosso redor é invisível. Os anjos agem e às vezes a gente nem percebe, né? Mas eles estão agindo, diferentemente do que acontece com alguns ministérios onde as pessoas estão aí dizendo que estão recebendo revelação de anjo a todo momento. É claro que nós sabemos que em alguns momentos a Bíblia mostra que os anjos se materializaram, que os anjos agiram em situações específicas, como anjo mesmo, né, sem se materializar, e houve visões, mas a gente tem que saber que isso não é a regra comum de estar acontecendo dessa forma. É importante que a Bíblia faz essa advertência, que ninguém deve se fazer árbitro, trazendo como pretexto de humildade culto dos anjos. Então, quando alguém leva para o lado do culto aos anjos, a pessoa está distorcendo a palavra de Deus e está desencaminhando as pessoas do verdadeiro evangelho, porque os anjos, eles não devem ser cultuados. Os anjos, eles são co-servos de Deus juntamente conosco, né? Eles são servos de Deus juntamente conosco. Eles adoram a Deus, eles servem a Deus. Então, a única adoração devida tem que ser dada a Deus, ao Senhor, tá bom? Então, queremos deixar essa informação para todos vocês e dizer nesse momento final que é muito importante a gente conhecer o ensinamento bíblico para que a gente possa entender o ministério dos anjos de uma forma correta. Eu deixo aqui essa palavra e logo nós estaremos trazendo a segunda fase desse estudo. Deus abençoe você. Queremos pedir a você que acompanhou esta mensagem, que se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você já é inscrito, nós agradecemos e pedimos a você que nos ajude a levarmos essa palavra a um número maior de pessoas. Para isso, você precisa compartilhar os nossos vídeos, curta, ative todas as notificações, porque aí todas as vezes que nós publicarmos uma mensagem neste canal, você vai estar sendo notificado e você vai poder acompanhar e não vai perder nenhuma. Se você ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir a você, por favor, que se inscreva no nosso canal, né? Nos ajude a levarmos a palavra de Deus. Que o Senhor lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus.